Olá, cancerianos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália. Vamos hoje para fazer a tiragem de vocês do mês de abril de 2025. Pegue só aquilo que fizer sentido para você, pois essa tiragem ela é coletiva, intuitiva, canalizada, portanto, não vai fazer sentido para todo mundo. Aquilo que não fizer sentido, você descarta, joga para o universo e tá tudo certo. Assistam também os seus outros signos fortes no mapa, seu ascendente, a Lua, Vênus, Júpiter, etc. Que essa tiragem pode complementar, ou até mesmo confirmar essa tiragem, tá? Lembrando que essa tiragem também é válida para todos aqueles que têm um signo de Câncer no mapa. Vamos lá, canceriano? Vamos começar aqui com o oráculo de Afrodite. Uma mensagem para o signo de Câncer, por favor. Onde caiu a carta? Pessoa querida ao meu coração. Pessoa querida ao meu coração. Me congratulo com o seu sucesso em deixar para trás o velho padrão de esforço para ser amado. A cada vez que você manifesta ao mundo suas necessidades e diz não sem culpa, me sinto honrada e presente em sua vida. Me manifesto para lembrá-la que a primeira pessoa que merece sua atenção é você mesma, você mesmo. Então aqui a gente está falando de amor próprio, né, Câncer? Você saber colocar os seus limites, porque dizer não, quando você realmente quer dizer não, é uma forma de você honrar a sua essência, a sua verdade. Vamos aqui para o tarô cigano, energias para o signo de Câncer, cartas das novidades. Os rios, o aliado, o mensageiro. Tem novidades chegando para vocês que vai trazer uma felicidade, uma alegria, uma harmonia, uma paz, tranquilidade, equilíbrio. E trazendo equilíbrio, né? As soluções. Os ventos. As perdas. As árvores. Então, Câncer, realmente aqui tem para vocês uma novidade chegando que vai trazer mais harmonia para a vida de vocês. Pode até ser que vocês estejam entrando numa energia mais harmônica e isso melhorando essa energia mais harmônica de vocês aqui. E traz também uma solução, uma abertura de caminhos. Aqui tem novidades, mensagens chegando para vocês, carta do mensageiro, que vai trazer para você uma solução. Para alguns cancerianos, a gente tem aqui a compra da casa própria, a carta do equilíbrio com a carta da chave, tem sim isso aqui chegando. Então, isso aqui é o que traz as novidades para vocês, dessa mudança de vocês entrando, tendo essa possibilidade de comprar a casa própria, ou simplesmente mudar, sair da casa que vocês estão e ir para um outro, né, para quem está querendo mudar de casa. Mas o fato é que tem mudanças muito, muito prósperas para vocês aqui. Para algumas pessoas, a gente tem uma viagem, e essa viagem
vai restaurar a energia de vocês. Vocês vão voltar outra pessoa. A gente tem um feriado aí chegando, né, da Semana Santa. E aí, muito provavelmente, tem muito canceriano aqui que vai viajar e vai voltar com uma energia mais harmônica, mais leve, em paz. Se livrar aí dos estresses do dia a dia. Tem uma finalização aqui chegando para vocês, cancerianos. Os ventos com as perdas. Tem uma finalização chegando para vocês de algumas conturbações, de algumas preocupações. Vou pedir mais uma carta para a carta do aliado, por favor. Carta dos caminhos. Por favor, quem é esse aliado? Os obstáculos. Esse aliado aqui, a carta da espiritualidade no fundo. Esse aliado é algum mentor espiritual aqui que está ajudando vocês. Vocês vão entrar numa conexão espiritual aqui com o mentor. Vai trazer muitos insights que vai ajudar vocês a desbloquear também algumas coisas aí que ainda fazem parte do teu caminho. Mas vocês, de forma espiritual, vocês estão se direcionando para algo muito melhor. Para um equilíbrio, como eu falei. Como tem essas novidades chegando aqui, né, esse mentor espiritual pode estar ajudando vocês aí nessa caminhada para conseguir esse objetivo. Por favor, o mensageiro. Carta das transformações. Mais uma. Mar. Então, realmente, para algumas pessoas aqui, tem essa mudança de trabalho, mudança de carreira, né? Transição de carreira. Tem aqui você mudando de casa, algumas pessoas conseguindo comprar a casa própria, ou pelo menos iniciando esses trâmites aí da casa própria, já agora nesse mês de abril. Né? Algumas pessoas começaram no mês de março, estão dando o próximo passo agora nesse mês de abril, mas eu não tenho a menor dúvida que para algumas pessoas tem mudança de casa e mudança de casa para uma casa própria, tá? Tem realmente algumas coisinhas assim que estão ainda bloqueando o caminho de vocês, mas tudo está sendo limpo, os caminhos já estão se abrindo, as soluções estão aparecendo para esses problemas aqui que ainda estão aí na mente de vocês. Os ventos, ele espalha-se muita coisa, né? Então, e também leva para longe muita coisa. Então, esse vendaval que traz essa movimentação, levando aquilo que é negativo para entrar numa positividade aqui, carta das árvores. O equilíbrio, por favor. As alegrias. Carta dos pássaros. Então aqui a gente tem comunicação chegando, verdades aparecendo também. Soluções, por favor. O arco-íris, que é a carta da cobra. Mais uma. A chuva. As alianças, o cigano. As alianças com o cigano aqui. Novas parcerias estão surgindo aí. Essa carta da cobra aqui, até o momento, ela não tá me passando uma coisa assim negativa. Não tô sentindo uma energia negativa dela. O que eu tô sentindo muito aqui é que, sabe,
Tem aquelas chuvas que logo depois vem um arco-íris, entende? Estava chovendo e aí o céu surge e aí aparece o arco-íris. Entende? É essa transformação aqui de que saindo de uma coisa mais negativa, de uma coisa mais conturbada, para entrar entrar numa transformação aqui. Então, nesse momento aqui, Câncer, o que eu tô vendo para vocês é alguns cancerianos fazendo uma viagem que vai transformar a vida, você vai voltar de uma maneira mais plena, mais harmônica, vocês entrando nessa harmonia, o caminho de vocês limpando ainda alguns obstáculos que ainda restam, soluções aparecendo, pessoas trocando dando iniciativa para trocar de emprego, para comprar sua casa própria, para mudar de casa. Mais um para esse aliado aqui, que ele tá me chamando muito. O aliado com os obstáculos, por favor. Espiritualidade. Então, aqui, Câncer, é bem isso que eu falei mesmo, de vocês estarem entrando numa conexão espiritual aqui. Esse mentor espiritual ajudando vocês a se libertarem de uma negatividade. Vamos lá para a energia do tarô? Ver o que o tarô tem para dizer para vocês. Energias para o signo de Câncer. Já caiu aqui a lua. Dois de ouros. Abrimos com a leitura com a carta de vocês, né? A carta da lua. A lua e o sol juntos. Compreendi. O dois de ouros entre a lua e o sol. O dois de ouros bem no meio. Quando eu olhei para a câmera agora estava 13:13. Vejam aí qual é o que significa isso para vocês na internet. Qual é a mensagem, né? Aqui, Câncer, eu vejo vocês se equilibrando. Equilibrando o lado masculino, porque o sol é a energia masculina, e o seu lado feminino, que a lua é seu lado feminino. A lua é da energia feminina. Então eu vejo você aqui se equilibrando. E essa é a carta do sol, trazendo essa lira que tá na mão do... esqueci o nome desse deus aqui. Como é? Ele é aquele deus que era o mais lindo de todos. Eu esqueci agora o nome dele. Não é Narciso, não. Porque Narciso não era um deus, né? Mas esse aqui, ele é um deus, eu não tô lembrada agora do nome dele. Então, essa harmonia de vocês aqui, então, vocês entrando nesse equilíbrio perfeito. E aqui eu vejo que vocês vão saber como usar a energia feminina e a masculina naquilo que vocês querem construir, naquilo que os sonhos de vocês, como que vocês vão utilizar essa energia aqui dentro desse trabalho. O que mais? Carta do Imperador. Quatro de espadas. Eu tinha pensado nessa carta. 4 de espadas. Sacerdotisa. Isso agora caíram muitas cartas. As de espadas. O enforcado. Três de paus e 3 de copas.
Nossa, eu vi um vulto ali. Eu vi alguma coisa se mexendo. Mas acho que é impressão minha, né? Eu acho. Só esse 3 de paus aqui, ele caiu em alguma. Ele caiu de uma forma invertida. Vou tentar decifrar ele ainda, porque 3 de paus é seguir pelo seu caminho, né? Então, o caminho que se é apresentado para vocês. Aqui, com essa carta do enforcado, pode ser que você esteja sendo impedido de seguir um caminho. Impedido de seguir aquilo que é para você, ou pelo menos há uma tentativa de, de, de atrapalhar, né, o seu caminho. Carta do Imperador, por favor. Cinco de copas e Pajem de copas, né? E eu falei de Narciso, essa carta é Narciso. Deixa eu entender a estrela com o imperador. Por que esse imperador tá aqui? Oito de espadas. Tá. Vamos lá, Câncer. Acho que eu já entendi. Esse imperador aqui, com esse 5 de copas, é como se esse imperador, ele dissesse para mim que você durante muito tempo foi impedido de olhar para si. Isso, alguma pessoa pode ter atacado. Como a gente tem aqui o imperador, isso aqui pode ser um pai, um irmão mais velho, um avô, que eu tô sentindo que é alguma coisa relacionada à sua família. Ou pode ser também uma mãe, que tem a energia mais masculina, mais acentuada. Então, é como se essa pessoa aqui, ela meio que impedisse você de olhar para si. Página de copas. Por alguma razão, de tudo que ela fazia, de tudo que essa pessoa fazia, era sempre numa tentativa de fazer com que você seguisse aquilo que ela queria que ela fizesse. Sabe? Como se talvez ela não fizesse por maldade, por querer que a sua vida fosse melhor que a dela, mas havia ali aquela coisa de tipo, não, você tem que fazer as coisas que eu quero. Então, esse 5 de copas aqui é como se dissesse também para mim que você tem que... É como se você tivesse tentado fugir, tentado se afastar dessa pessoa, mas ou que você perdeu, ficou em desvantagem. Mas é como se houvesse uma pessoa que tivesse tentado impedir você de olhar para si, de ser você. Né? Eu acho que é por isso que essa carta aqui falou, essa parte aqui, cada vez que você manifesta ao mundo suas necessidades e diz não sem culpa, então aqui pode ser aquela coisa de tipo, cara, eu sempre tentei fazer o que meu pai, o que meu avô queria, o que minha mãe queria, mas eu nunca fiz nada por mim. Não era nada, nunca era exatamente aquilo que eu queria, era sempre aquilo que os outros queriam, sempre aquilo que eles queriam. Então isso traz para você também uma energia de arrependimento, como se você também tivesse perdido tempo, como se houvesse tido bloqueios também, porque o 8 de espadas, ele também fala de bloqueios, mas é mais bloqueios mentais. Então, aqui essa pessoa pode ter colocado gatilhos mentais em você, pode ter tentado controlar, ou essa forma mais controladora dela lidar com as coisas, lidar com você, acabou meio que prendendo o teu mental em algumas crenças e tal, e isso impedia você de progredir. Tá? Te deixava assim numa energia mais estagnada. 4 de espadas com a carta do enforcado. Então te deixava mais estagnado,
dentro no seu caminho, que tipo, você nunca sabia para onde é que você tinha que seguir, né? Porque você não sabia para onde é como que você estava fazendo as coisas de forma correta. Parece bem assim, ser uma manipulação de alguém para que você faça exatamente aquilo que essa pessoa quer. Uma manipulação para que você possa seguir por um caminho determinado, sabe? Mas um caminho determinado por ela e não para você ser aquilo que você queria ser. Ou para você ir para onde você gostaria de ir. Carta da sacerdotisa, por favor. Cavaleiro de Copas. Sacerdotisa. A morte. Imperatriz. 5 de paus. Por que essa sacerdotisa está aqui, por favor? Por que essa sacerdotisa está aqui? 5 de espadas. Tá. Esse controle, ele pode ter levado você a se fechar, a se calar. E talvez até algumas crenças de não merecimento, de amor próprio, de que alguém pode amar você, de que você não precisava, enfim. Porque esse 5 de espadas aqui, ele me traz essa coisa de ter de querer arrancar de você aquilo que é necessário para você se libertar. Claro que aqui eu também posso estar falando de um relacionamento amoroso bem abusivo, né? Independente de quem seja, independente se é com o seu pai, com a sua mãe, se é com algum marido, esposa, enfim. Porque aqui é uma forma dessa pessoa tirar aquilo que é necessário para você poder lutar por si. Então, como a gente tem aqui o Cavaleiro de Copas também, né? Então a gente pode ser que isso aqui seja aquela coisa da pessoa não lutar com as próprias armas e ter sempre uma dependência dela, ser uma dependência emocional. Então você se fechar mesmo, a sacerdotisa é como se você tivesse se fechado e ficado calado, calada aqui. Dá mais uma carta para essa sacerdotisa, por favor. Sete de espadas. Sim, é que Câncer pode ter tido sim uma pessoa que tratou você muito mal, que traiu, que mentiu. E isso pode ter feito com que você fosse fundo, sabe, no teu ser. Um relacionamento abusivo aqui, porque esse 5 de espadas me fala muito de você ter tido alguma coisa e essa pessoa ter tirado de você as oportunidades, ter tirado de você as armas necessárias para você poder lutar pela tua própria vida. Só que eu não sei, tem alguma coisa que essa sacerdotisa está dizendo para mim que eu ainda não captei a vossa mensagem. Você precisa se livrar de algumas crenças limitantes também aqui, porque eu não sei, esse 7 de espadas com a sacerdotisa é como se trouxesse para mim uma autossabotagem. Então aqui, alguém pode ter colocado, sim, crenças limitantes em você ter ficado, né, nesse bloqueio de não sair do lugar e tal. Só que você pode sim ser que você tenha crenças limitantes aqui que foram colocadas para você por uma outra pessoa. Pela forma, talvez, controladora que você foi criado, né, da sua criação, muito presa, enfim, controladora, sabe? Só tem motivo, por favor.
Carta do compartilhar, Rainha de Paus. Criador, florescimento, Rainha de Paus aqui. Tá. Aqui, essa carta sacerdotisa, realmente, ela tá falando para mim daquilo que foi tirado de você, das crenças que foram colocadas, para crenças que impedissem você de sair de um lugar, de progredir na vida, enfim. Mas essa sacerdotisa é como se ela dissesse assim, você tem que mergulhar fundo lá no teu subconsciente para que você possa ter um resgate, para que você possa resgatar algo perdido em você. Tem alguma coisa muito lá dentro no teu subconsciente que precisa ser resgatado. E pela carta do compartilhar, pode ser que você precise resgatar o teu poder, a tua feminilidade, a tua energia feminina, a energia que traz para você esse prosperar. Porque você tem algumas crenças, eu entendi, vocês têm umas crenças limitantes com relação à prosperidade. E quando você mergulha no seu ser, você consegue resgatar essa força para que haja uma prosperidade. A sua intuição também precisa ser resgatada, porque a sacerdotisa ela também fala de muita intuição. Mas você precisa ir buscar dentro de si o teu poder, a tua essência, é isso. Buscar em você a sua essência. E você só vai fazer isso olhando para dentro. Porque não tem uma fórmula mágica que vai fazer você ter esse resgate aqui. Você vai ter que olhar para dentro de você e entender onde foi que a sua essência se perdeu, porque ela pode estar várias coisas em cima dela, sabe? Como um prédio que caiu e aí ficou um monte de pedras e coisas dentro dela, que pode ser um monte de crenças limitantes, um monte de bloqueios que cobre a tua essência verdadeira. Então a sacerdotisa fala de você ter que ir lá no seu subconsciente, lá, olhar para as tuas sombras também, trabalhar elas, iluminar essa parte mais sombria sua, para que você possa ter um resgate da sua essência. Porque não é você ignorar que existe as tuas sombras. Não, você precisa trabalhar com as suas sombras, porque sem sombras não há luz, e sem escuridão não existe luz, sem luz não existe escuridão. Então, uma precisa da outra, por isso que me fala aqui do Júpiter, a Lua e o Sol, é você resgatando essa tua essência verdadeira. Então, aqui nesse meio de abril, você vai ter esse resgate e você vai conseguir se equilibrar. E isso faz você entrar no teu próprio poder. É um reconhecimento, página de copas, um reconhecimento do seu eu verdadeiro. Você precisa conhecer o seu eu verdadeiro aqui, canceriano. As de espadas, por favor. O sucesso e a culpa. O sucesso é um 6 de paus e a culpa é um 8 de espadas, que inclusive já caiu aqui. Então, aqui você pode sim ter culpa, ter medo de prosperar, ou ter culpa, se sentir culpado, culpada por estar progredindo, por estar superando obstáculos, por estar entrando numa energia de sucesso. Então, tipo, como se eu estou progredindo, mas eu tenho uma sensação de que eu estou... uma culpa de que eu estou fazendo algo errado. Ou uma culpa de estar deixando para trás uma outra pessoa. Então,
eu tenho que lidar com essa culpa de progresso, essa culpa de prosperar, de progredir. Eu misturei duas palavras, progredir e prosperar. Entendeu? Então, esse As de Espadas aqui pode ser uma ideia, algum estalo que vem aí na sua mente, ou alguém fala alguma coisa que faz com que você tenha uma compreensão dessa culpa. Aqui a carta do enforcado, ela tá me falando de você olhar para a sua essência de uma forma diferente, olhar para você de uma forma diferente. Só que ao mesmo tempo, esse enforcado, ele tá falando para mim, junto com esse 3 de paus aqui invertido, que essa sua culpa é o que está impactando você de progredir, é o que está impactando você de seguir o teu verdadeiro caminho. E o 3 de copas, ele caiu aqui junto com esse 3 de paus. Isso também, esse bloqueio que você tem é o que te empata de você comemorar, é o que te empata de você de ser feliz. Porque o 3 de copas, ele fala de comemorações, de alegrias, né? Então, é como se essa culpa te bloqueasse de ser feliz, de ser uma pessoa mais alegre. Tá entendendo? Então, é esse mergulho dentro de si que faz com que você compreenda quais são as crenças limitantes que precisam ser trabalhadas para que você possa progredir, enriquecer, para cada um de um jeito diferente, né? Mas enriquecer, ser uma pessoa próspera, entende? Dá uma carta para esse 3 de paus, por favor. Cavaleiro de paus. As mudanças. Cavaleiro de paus fala de movimentação, de mudanças. Dá mais uma. Rei de espadas. Rainha de paus, página de ouros, 10 de copas, 6 de copas, 7 de copas. Nossa, quantas copas? Bons namorados, a força, o mago. O rei de espadas e esse as de espadas aqui me falam de justiça. Então aqui você também precisa, é uma justiça que precisa acontecer com você. Mas essa justiça, ela precisa acontecer por causa das suas atitudes com relação a você. Quando você diz não, quando realmente você quer dizer não, você se aproxima cada vez mais da sua essência. Por quê? Porque quando a gente diz sim, querendo dizer não, a gente se afasta da nossa essência, da nossa verdade. E aqui quando você fala não, eu não quero, sim, eu quero isso aqui, você está expressando a sua verdade. Você está trabalhando a tua comunicação também, chakra laríngeo, né? Então, quem sabe você, canceriano, precisa também trabalhar esse teu chakra laríngeo, né? Então, aqui é você ser o início da tua justiça aqui, porque o As de Espadas também fala de um início de justiça, né? Se essa justiça vai ser favorável a você ou não, depende do que acontece depois. Mas aqui eu vejo que você precisa ser justo com você e ser verdadeiro. Para que você possa também entrar num equilíbrio. Tipo, cara, eu não quero tal coisa, eu quero tal coisa. Você expressar, essa expressão que você precisa. E se você não consegue expressar a tua verdadeira, o que realmente você quer, né? Expressar a sua verdade, você precisa entender o porquê que você não está conseguindo expressar a tua verdade. Por que você não consegue dizer não quando você realmente não quer? Por que você não consegue dizer sim quando realmente você quer? É porque você não quer atrapalhar os outros? Por que você acha que você atrapalha os outros? É porque você não quer incomodar os outros? Por que você acha que você incomoda os outros?
Tá entendendo? Bem profunda essa tiragem. Vamos aqui para a mensagem final do Oráculo dos Arcanjos. Mensagem final para o signo de Câncer, por favor. Arcanjo Jofiel. Limpe o seu espaço, livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor e use o Feng Shui. Nossa, viraram 3 cartas. Arcanjo Miguel. Intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. E olha só, o que tem na mão de Arcanjo Miguel? Uma espada e uma balança, exatamente como no Rei de Espadas. Arcanjo Raguel. Harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. É isso, piscianos. Muito obrigada. Eu adorei a tiragem de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada pelo seu like. Obrigada pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Boa sorte e até mais.